Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui no stand da Cred Citrus para apresentar o podcast Pés no Chão e Raízes no Agro, no 5º dia da AgriShow, com o apoio da Palavra em Movimento e recebendo hoje também convidados super especiais. Hoje eu estou aqui com o professor Luiz Gustavo Lazzarini, professor da Harvard Agribusiness School, professor de Direito e Economia, né? E também de Direito Ambiental na Harvard. Bem-vindo, professor Luiz Gustavo. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Legal, gente. Hoje a gente vai falar sobre temas super interessantes e atuais. O professor Luiz Gustavo trouxe aqui algumas perguntas, alguns temas sobre direito, meio ambiente e economia, né? Um tema que nunca sai de moda, tá sempre em voga, né? Todo mundo comentando. E eu trouxe aqui algumas perguntas, professor, para fazer para você, para a gente discorrer sobre os temas. Vou começar com a primeira. E eu gostaria que você colocasse um pouco sobre o que você acha, como você analisa a relação entre o agronegócio e o cumprimento das normas ambientais. Bom, esse é um tema bem interessante, porque muitas vezes existe uma discussão um pouco no sentido de que o agro ele sempre causa dano ambiental, que as normas ambientais são pouco cumpridas, né? Na verdade, hoje o que nós temos é uma exigência de todo um arcabouço jurídico, de políticas ambientais também, que condiciona o agro ao cumprimento da norma ambiental. Então é importante quando, né, durante o curso de Direito, isso a gente busca enfatizar bastante, sempre ressaltar, né, a importância do setor econômico alinhado ao cumprimento das normas ambientais. Muito bom, obrigada, professor, pelo esclarecimento. E agora eu quero, por favor, que você comente um pouco sobre as relações no setor agrícola entre os aspectos econômico e o cumprimento dessas normas, das normas ambientais. Sim. Analisando na perspectiva econômica, as normas ambientais, então, se pegarmos, por exemplo, as obrigações jurídicas que o setor agrícola tem que cumprir, na perspectiva econômica é um conceito chamado de custo de oportunidade, isto é, a oportunidade que o produtor deixa de ganhar porque cumpriu uma norma ambiental. Então, é importante quando estudamos a matéria, né, o direito ambiental, e essa relação, né, com o agro e a economia, de ponderar que existe de fato esse custo, né, e o produtor ele vai ponderar os riscos na tomada de decisão. Então é importante sempre, quando estamos diante de uma discussão jurídica, né, lembrar que essa obrigação implica um custo, né, e que o proprietário vai precisar avaliar, né, o risco do cumprimento, né, e consequentemente incorporar para si esse custo, internalizar esse custo no seu processo produtivo. Legal, importante. Professor, e por que é tão importante durante a formação jurídica relacionar o estudo entre as disciplinas da economia, né, e o direito ambiental? Qual que é a importância disso? O direito ambiental ele tem um componente regulatório muito forte, isto é uma obrigação imposta a todos, né, são normas jurídicas que todos devemos cumprir, então, por consequência, é importante que esse estudo, né, do direito ambiental e economia sejam interrelacionados, porque existe primeiro essa questão do custo de oportunidade. Depois um outro ponto, muitas vezes o setor econômico ele produz efeitos, né, que na economia se chama de externalidade, muitas vezes que não são internalizados. Então é importante que na construção, né, ali da política de ESG, da política ambiental da instituição, né, do setor agrícola, que incorpore esses custos até para evitar riscos jurídicos, né, e por consequência, né, isso a gente busca trazer na formação jurídica, né, sempre alertar o estudante de que o direito não é só a lei, Código Florestal, lei de crimes ambientais. O cumprimento do direito envolve uma série de fatores extra-jurídicos, né? Muitas vezes a formação jurídica tradicional ela acaba negligenciando esse componente mais formativo, mais econômico. Então esse é um tema que os alunos da Harvard Agribusiness School veem em sala de aula, eles vão trabalhar em sala de aula, né?
até porque na formação nós buscamos bem pontuar esse aspecto jurídico, esse aspecto econômico, social, político, porque o estudante, ele, durante a formação, ele vai aprender que o direito não é só a lei, né? Existe todo um componente que também, um conjunto de fatores que vai contribuir na aplicação da lei. Que legal, muito bom. Professor, quais são os principais desafios para a efetividade do Código Florestal? Esse também é um tema que vocês provavelmente trabalham em sala de aula, né? Exatamente. Talvez, acho que o principal desafio é o fator econômico, né? Porque aquilo que eu comentei, o direito ele não é só a lei, né? A lei é aquilo que aquilo que o Poder Legislativo cria, aquilo que é fiscalizado pelo Poder Público, mas e no dia a dia, né? A gente vê que hoje em dia os desafios se a gente pensar, sobretudo no pequeno e médio produtor, existe uma dificuldade de custo. Então, por exemplo, o Código Florestal traz uma obrigação que é o cumprimento de área de reserva legal. Nós sabemos que a lei traz isso de forma ampla para todos, né? Exceto algumas exceções, algumas excepcionalidades que a lei traz, mas de forma geral, todos têm que cumprir. Qual que é o desafio? Primeiro, tem que delimitar uma área, né? Tem um custo de oportunidade. Além disso, tem um custo do cercamento da área, de monitoramento para ver se a área vai ter ali o seu desenvolvimento. Então, não é só a obrigação por si só, existe todo um conjunto de fatores, de custos, né? E que isso acaba implicando um desafio para o produtor rural. Por isso que o cumprimento de normas ambientais é difícil, a gente tem muita judicialização, porque tudo, no final das contas, envolve custo. Entendi, professor, muito bom. Obrigada também pelo esclarecimento. A gente estava comentando aqui mais cedo, né? E você mencionou que a União Europeia aprovou uma norma que limitará a importação de determinados produtos agrícolas de países onde ocorre o desmatamento, né? E se você puder comentar para a gente, então, quais as consequências desta norma, né? De tudo isso que está sendo implementado, quais as consequências disso para o Brasil? Vai ser importante também a gente trazer essa conscientização para a nossa audiência, para quem está nos assistindo. Essa é uma norma que tem sido muito discutida porque a União Europeia ela criou uma normativa há algum tempo. Esse período agora é um período de adaptação e aí eles deixarão de importar produtos de áreas, de países que permitam o desmatamento. Então, em síntese, a União Europeia não vai mais importar produtos agrícolas, né, da agropecuária que sejam de áreas que tenham desmatamento. Qual que é o desafio aí? O Brasil permite o desmatamento, nós temos o desmatamento legal, aquele permitido conforme o Código Florestal, desde que tenha licenciamento. Monitorado. Exatamente. Então, hoje nós permitimos esse desmatamento lícito. E nos termos da norma da União Europeia, agora não vai poder, né, é só desmatamento, quer dizer, área sem desmatamento. Então isso vai criar primeiro aí um desafio de adaptação aí para o setor agrícola, né? Um outro desafio, né, também a ser enfrentado, como que isso vai ser quantificado? Então, hoje nós temos o cadastro ambiental rural. Todo imóvel rural tem que ter lá a sua área delimitada no CAR, né? Será que o CAR vai ser, né, ele tem condições de demonstrar que o setor, né, que a propriedade está cumprindo essas normas ambientais, que não tem o desmatamento, né? Grande parte dos proprietários já se inscreveram no CAR, né? Por outro lado, o poder público, né, ainda não implementou, né, essa validação do CAR, né? E isso ou vem implementando muito, ainda um pouco de forma morosa, né? Então, talvez seja um desafio também a ser enfrentado pelo produtor rural. É uma norma que tem causado bastante preocupação, né, no setor agrícola, até porque a União Europeia, ainda que não seja um grande importador, nós temos outros importadores maiores dos produtos nossos, agrícolas, mas isso pode desencadear um efeito em cadeia, né? Então, China, Estados Unidos, Canadá, pode eventualmente, né, futuramente, criarem norma parecida. Entendi.
Nossos temas super relevantes hoje da nossa entrevista. Eu tenho certeza que os alunos da Harvard estão sendo super preparados, muito bem preparados por docentes como você, professor Luiz Gustavo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Se você quiser fazer um convite para quem está nos assistindo, para que conheçam a Harvard, nos visitem lá no espaço, lá no Davi, por favor. Sim, eu que agradeço, Juliana, pelo convite, também a Credicitro da Harvard pela iniciativa. Eu cumprimento pela iniciativa, porque é muito interessante trazer essa perspectiva prática do dia a dia, né, para a formação profissional dos estudantes, né. E fica o convite então a todos para conhecer o espaço Harvard, certamente serão bem recebidos e muito obrigado pela conversa. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Entrevistamos mais um convidado muito especial. Não percam os próximos episódios e nos vemos em breve. Até lá!